Olá, pessoal! Meu nome é Miranda. Me conte, qual foi a coisa mais legal que seus pais já compraram para você? Talvez uma bicicleta ou um PlayStation. Meus pais não pensaram duas vezes e compraram uma escola inteirinha só para mim. Como isso é possível? Tenha paciência, vou lhe contar tudo. Inscreva-se no canal e escute a minha história. Você deve estar se perguntando que tipo de pais eu tenho. Bem, a resposta é pais absolutamente comuns. Meu pai é dono de um banco e minha mãe é corretora na Bolsa de Valores. Eles são pessoas ricas e podem comprar tudo o que querem. Naturalmente, eles também me davam tudo o que eu queria. Eu fui para uma escola renomada e meus pais gastaram muito dinheiro na minha educação. No entanto, o que fiz na escola não poderia ser chamado de estudo. Eu não gostava nem um pouco de ir às aulas e só ia lá para conversar com meus amigos e me divertir. Por que estudar todas essas matérias se eu iria conseguir um diploma e meus pais continuariam cuidando de mim no futuro? É claro que meus professores ficaram muito decepcionados com meu desempenho acadêmico e com meu comportamento. Eles me davam notas ruins, chamavam meus pais para ter uma conversa e até tentaram me suspender. Você sabe como eu lidei com tudo isso? Eu simplesmente disse aos meus pais que os professores estavam sendo injustos comigo, que eu estava sendo uma boa aluna e que eu dava o meu melhor na escola, mas todos lá me odiavam porque meus pais eram ricos. Minha mãe e meu pai não tinham tempo para se aprofundar nessas histórias, então eles confiavam na minha palavra. Se eles soubessem a verdade, eu teria problemas. Certo dia, minha professora de inglês realmente me tirou do sério. Eu não tinha feito minha lição de casa e ela fez um grande alarde com isso. Ela não deveria ter me dado uma nota ruim e me mandado para fora da sala, só por isso, mesmo que eu tivesse sido rude com ela. Eu decidi me vingar dessa professora. Para fazer isso, peguei latas de tinta spray de um escritório na escola e desenhei uma caricatura dela bem na parede do corredor. Acabou ficando muito parecida com ela. Fiquei muito satisfeita comigo mesma e esperei que meus amigos rissem dela comigo. No entanto, de repente, ouvi passos atrás de mim e me virei. Era a Lisa, a melhor aluna e a ativista da nossa escola. Ela era extremamente chata, então nem eu, nem meus amigos falávamos com ela. A Lisa ficou lá e olhou para o meu trabalho, claramente chateada. Miranda, você está danificando a propriedade da escola. Isso é simplesmente inaceitável, ela disse com raiva. Eu disse àquela queridinha para ir cuidar de sua própria vida, mas ela se recusou a sair e começou a me repreender. Que dedo duro! Eu queria fugir para não ser pega em flagrante de novo, mas alguns alunos vieram ver o que estava acontecendo depois de nos ouvir discutindo e começaram a conversar sobre o que tinha acontecido. Antes que eu percebesse, uma multidão estava ao meu redor. Muitas pessoas desaprovaram o que eu tinha feito e eu me senti desconfortável. Finalmente, a própria professora de inglês apareceu. Ela viu o desenho na parede e perguntou quem tinha feito aquilo. A Lisa, a boazinha, disse com raiva: "Bem, Miranda, agora você tem que responder pelos seus atos." Eu estava furiosa com ela naquele momento. A professora me levou imediatamente até o diretor, que disse que estava cansado de aguentar minhas travessuras e que eu estava sendo expulsa da escola. Devo admitir que eu não esperava por isso. O primeiro pensamento que veio à mente foi como eu contaria para minha mãe e para o meu pai sobre isso. Por fim, reuni toda a minha coragem e, à noite, disse aos meus pais que o diretor havia encontrado uma desculpa para me expulsar. Uma das alunas havia feito um desenho da professora na parede e me culpou por isso. Depois disso, fingi que estava começando a chorar e disse que não queria mais ir para aquela escola horrível. Naturalmente, meus pais acreditaram em mim. Eles me confortaram e disseram que encontrariam uma escola melhor. Depois de algumas semanas, eles o fizeram. Era uma escola linda e justa, com paredes em tons de rosa. Claro, fiquei muito preocupada no primeiro dia. Fiquei pensando em como meus colegas e professores me tratariam, mas fiquei surpresa como tudo acabou indo bem. Todos os professores da minha nova escola sorriam calorosamente para mim e perguntavam se eu precisava de alguma coisa. E todos os alunos queriam me conhecer. Eu me tornei o centro das atenções quase que imediatamente.
Os caras disseram que eu era muito legal e as meninas sugeriram que saíssemos juntas. No final do primeiro dia na minha nova escola, eu já me sentia em casa. Foi tudo um pouco inesperado. Essas escolas perfeitas realmente existem no mundo? Eu continuei pensando. No entanto, quando cheguei em casa à noite, meus pais me explicaram por que todos me tratavam daquele jeito. No jantar, minha mãe me perguntou como foi meu primeiro dia de aula. Eu disse a ela que a escola era muito legal e que eu gostei muito de lá. Então, meu pai sorriu e disse: "Então fizemos certo em comprá-la." O quê? Eu não sabia do que ele estava falando. Foi quando meus pais me disseram que, depois que eu fui expulsa da escola anterior, eles decidiram encontrar uma escola onde eu não fosse mais intimidada. Eles encontraram aquela escola rosa e fofa e compraram ela de seus antigos proprietários. Claro, tal presente lhes custou bastante dinheiro, mas eles decidiram que não poupariam despesas para que sua filha se sentisse confortável enquanto estudava. Este é o nosso presente para você, Miranda. Minha mãe sorriu alegremente. Um belo presente! Uma escola inteira! Tudo para mim! Fiquei tão feliz que abracei meus pais e disse que não os decepcionaria. No dia seguinte, fui para a escola com um humor completamente diferente. Eu percebi que meus pais estavam pagando por tudo lá. Então, eu poderia fazer o que quisesse. Claro, mais uma vez, eu esqueci completamente de estudar e comecei a passar meu tempo fazendo qualquer outra coisa que me desse vontade. Meus amigos me ajudaram a gravar vídeos para o meu novo canal no TikTok, chamado Eu e Minha Própria Escola. Todos os vídeos lá eram sobre minha vida na escola, que era praticamente só minha. E eu me sentia como uma rainha. Eu imediatamente ganhei muitos seguidores que me elogiavam nos comentários. Mas também haviam alguns haters que sempre escreviam que tudo acabaria mal. Mas eu não ligava para eles. Todos os professores me davam notas excelentes, mesmo quando eu não tinha estudado nada para a aula. Eu rapidamente me dei conta disso e parei de fazer o dever de casa. Fiquei tão popular na nova escola que o próprio diretor às vezes se oferecia gentilmente para me dar uma carona para casa em seu próprio carro. Resumindo a história, eu estava ficando cada vez mais ousada. Eu saía impune de todo o bullying que eu fazia e ninguém dizia uma só palavra contra mim. Minha mãe e meu pai ficaram muito felizes porque eu estava de ótimo humor. Levava boas notas para casa e eles não eram mais chamados para ir na escola. Depois de alguns meses, fiquei entediada com essa vida. Eu conseguia tudo o que eu queria e estava começando a ficar mais velha. Então, um dia, uma nova garota foi transferida para minha escola. E não era qualquer garota. Era aquela aluna perfeita, a Lisa. A razão de eu ter sido expulsa da minha escola anterior. Acontece que a família dela havia se mudado. Espere só até eles descobrirem a qual escola sua filha estava indo. Claro, eu imediatamente decidi me vingar daquela dedo duro pelo que ela fez comigo. Eu poderia ter simplesmente pedido aos meus pais que não a aceitassem na escola. Mas isso era muito fácil. Eu tinha planos torturosos para ela. Em seu primeiro dia na escola, pedi aos meus amigos que ignorassem a Lisa e se recusassem a falar com ela. As meninas, é claro, ficaram surpresas com o meu pedido, mas eu insisti para que fizessem o que eu mandei e disse a todos os outros alunos que fizessem o mesmo. Um pouco mais tarde, fui até nossa professora de matemática e pedi a ela que desse notas ruins para a nova garota, independente do quão bem ela tivesse se preparado para a aula. A senhora White disse que não era justo, mas eu disse que seu bônus mensal estava em jogo. Encurtando a história, eu faria da vida da Lisa um inferno. Ela não deveria ter me repreendido na frente de todos quando eu fiz aquele desenho na parede da escola. Agora, ela se arrependeria profundamente por ter mexido comigo. Eu vi como ninguém queria falar com ela na minha escola, enquanto ela se sentava sozinha no refeitório e seu desempenho acadêmico só piorava. Eu esperei a Lisa desabar e desistir da escola por conta própria. Eu estava me preparando para comemorar minha vitória. No entanto, semanas se passaram e ela continuava indo para a minha escola. Apesar de tudo, ela continuava tentando estudar mais e participar do convívio social da turma. Quando ela me encontrou, ela sorriu alegremente e acenou para mim. Ela devia saber de quem era aquela escola. Em algum momento, eu até comecei a admirar sua resiliência. E assim, com o tempo, comecei a notar coisas estranhas. Meus amigos começaram a falar com a Lisa secretamente.
e os professores ficavam além do horário normal só para dar aula para ela. Eu queria reclamar para os meus pais, para que eles expulsassem a Lisa. Mas então, um dia, depois da aula, eu acidentalmente ouvi uma conversa estranha. Meus amigos e a Sra. White estavam em uma sala. Eles estavam discutindo sobre a Lisa e eu. Meus amigos estavam dizendo à professora que a Lisa era uma garota legal e que todos da escola queriam ser amigos dela. E que todos me odiavam pela maneira como eu agia e me consideravam mimada e tola. A Sra. White disse que os professores e até mesmo o diretor pensavam da mesma forma. Mas eles não podiam fazer nada porque meus pais eram donos da escola. Eu fiquei do lado de fora da sala e não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Foi muito desagradável. Então, todos sorriam para mim, mas secretamente me desprezavam. Observei a Lisa e percebi que ela havia se tornado um norte para os outros alunos, uma líder secreta. Por ser persistente e sincera, todo mundo era educado comigo, mas eles não pareciam me respeitar em nada. Só então eu vi e percebi que estava fazendo algo errado. Pela primeira vez, voltei para casa sozinha e perdida em pensamentos. O que eu devo fazer a seguir? Não posso mais ficar naquela escola porque agora eu sei o que eles realmente pensam de mim. Mas também não posso dizer aos meus pais que a escola é ruim ou que não sou bem-vinda lá. Isso definitivamente não vai funcionar uma segunda vez. Devo admitir que menti para eles o tempo todo e que, na verdade, eu sou a única culpada por essa situação? Não, isso é muito assustador. O que você faria no meu lugar? Escreva nos comentários. Afinal, percebi que é hora de mudar a minha vida. Quero ser alguém tão forte e responsável quanto a aluna perfeita Lisa.